palco capacitação dentro do Mi Expo Forum 2024. Bom, 4 palcos, 20 painéis, mais de 100 palestrantes ao longo desses 3 dias, vivendo aqui uma série de conteúdos que abraçam tecnologia, indústria e, claro, a condição humana, educacional também. E é por isso que nós temos aqui a presença da Patrícia Vilar Martins, que é doutora em Ciências, Tecnologia e Sociedade pela Universidade de São Carlos, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre a universidade e a indústria, né? Como é que elas podem ser parceiras e parceiras estratégicas para a inovação. Primeiro, agradecer a sua presença, Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por contribuir também com este conteúdo. E eu queria te perguntar, para a gente iniciar, como é que você enxerga um fórum como esse, que é tão diverso, de tantos assuntos, mas todos que se abraçam, todos que se conectam. Com você, hein, doutor em ciências, como é que você enxerga essa ciência nova que é o futuro que a gente está discutindo aqui? Olá, todos me ouvem? Bom dia, boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Parabenizo vocês, né, pelo evento maravilhoso, né, que tem acontecido, que tem acompanhado. O que eu enxergo, assim, eu acho que o futuro precisa da ciência, né? Ele acompanha, né, todo esse processo, ele dá suporte, subsidia todo o avanço tecnológico que a gente precisa. Então, a ciência é só a base para que tudo isso possa se tornar realidade, né? Obrigado uma vez mais. Fica à vontade a partir de agora, o tempo está na tela. Qualquer dúvida, chama a gente que estamos aqui do ladinho te acompanhando. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia, né, da Universidade Federal de São Carlos. É um prazer estar aqui com vocês, né, e poder dividir e compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência profissional. Mais do que o meu conhecimento, acho que essa experiência ela pode contribuir bastante, né. Por esses dias a gente tem acompanhado aqui e pouco se falou da parte da universidade ou de uma instituição científica e tecnológica, né? A gente viu tivemos bastante assuntos diversos, mas, né, enfim, focados também para a indústria, para os futuros, mas essa participação de como que a universidade pode contribuir, eu acho que a gente ainda não falou muito. Então, né, a minha intenção é colaborar, né, contribuir com vocês neste assunto. A Universidade Federal de São Carlos, acho que é importante a gente se situar, ela é uma instituição de ensino pública, né? Ela fica ela nasceu, né, na verdade, na cidade de São Carlos. Não sei se vocês conhecem, eu sei meus 2 colegas aqui, meu diretor inclusive, sim, mas, né, os demais conhecem São Carlos? Não. Fica ali pertinho de Araraquara, Ribeirão Preto, e aí ela nasceu ali com o curso, né, da Engenharia de Materiais, que é um curso mais antigo, né, da universidade, e ela hoje foi ganhando outros espaços, e hoje ela está também em Sorocaba, Araras, Buri, né? E é isso, né? São 4 campos, né? Então, a gente tem aqui, a gente está né, alocado aqui nessas cidades, né? O mais recente é Buri, o segundo, né, é Araras e o terceiro Sorocaba, tá? E a gente tem todas as áreas do conhecimento. A gente, né, tem áreas de ciências exatas, engenharias, de biológicas e saúde, agrárias, né, e humanas. Então, temos todas as áreas de competência. Também, né, para poder a gente ter um pouco de números, nós temos 68 cursos de graduação, 59 de pós-graduação, 12.655 alunos de graduação, 10.062 alunos de graduação
1.289 docentes e 933 técnicos administrativos. Né? Essa é a nossa universidade. Como nós temos aí uma história de mais de 50 anos, né, durante esse tempo, a universidade é reconhecida por suas competências, né? Então, a gente, nos rankings, né, a gente não está no primeiro lugar, mas a gente tem um lugarzinho ali, né? Então, a universidade é top 10 no ranking de universidades empreendedoras. No RUF, né, que é o ranking universitário da Folha, nós ficamos na pontuação geral em 11º, né? E aqui é a evolução do QS World University Rank by Subject, né, que a gente ficou em 2002, 12º lugar. É só para vocês terem uma noção dessa dimensão da universidade. Mas eu vim mais, né, falar com vocês sobre, né, nós somos um agente do sistema de inovação, né, as universidades, ou institutos, né, as instituições científicas e tecnológicas, que se eu usar o termo, né, ICT, significa que ela compõe esse termo, as universidades, institutos de pesquisas, né, Butantan, IPEM, IPT também estão dentro dessa sigla, né, das ICTs. Tá? Então, no Sistema Nacional de Inovação, nós estamos, né, a gente faz parte da universidade, né, nós somos uma universidade e a gente compõe, né, interage com todos esses outros agentes de inovação. Tá? Ela não é somente para ensino, né? A universidade ela não está focada somente para o ensino. Ela vai além, ela transborda a formação somente, né, dos alunos. E aí, né, a gente é uma universidade que pode contribuir com esse sistema de inovação. Como que a gente pode contribuir com esse sistema de inovação? Né, eu não sei se vocês também já ouviram falar da Lei de Inovação, né, Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque antigamente as universidades interagiam com as empresas de uma maneira, vamos dizer, era assim, meio mais informal, né? Era um sistema que não tinha uma regulamentação. A Lei de Inovação, ela, de 2004, né, e 2005, ela veio regularizar essa parceria entre universidade. Ela cria regras para que né, essa interação aconteça. Então, eu não poderia deixar de citar, né? Opa, fui além aqui. Não poderia deixar de citar essa Lei de Inovação, né? Aí tem a lei, né, do Marco Legal e o decreto regulamentador que aconteceu em 2018. E aí eu queria falar um pouco que essa legislação ela traz mecanismos, né, de encomenda tecnológica, de compartilhamento de laboratório, de participação de docente e pesquisador em empresas. Ela regulamenta questões que antigamente estavam meio abertas e ficava meio uma insegurança jurídica para que isso acontecesse. Então, ela hoje tem uma segurança jurídica, que é essa legislação. O Marco Legal ela é um compilado de aproximadamente, eu não lembro de cabeça se era 9 ou 14 legislações, então ela é um compilado de legislações, é complexa, ela não é, né, fácil de entender, e ela traz, por exemplo, tem um site, né, que é esse aqui, que é do Ministério, que ele traz um compilado de informações sobre o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Inclusive, ele traz possibilidades aqui de manuais de como que isso pode acontecer. Então, por exemplo, né, se alguém tiver dúvida como que funciona acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação,
lá, né, nesse site, a gente tem acesso de como que esse acordo pode acontecer, né? Prestação de serviços técnicos especializados, contratos de transferência de tecnologia. Eu achei que poderia contribuir, né, com vocês essas informações de que tem mecanismos, né, já compilados e formalizados para que essas interações aconteçam, tá, entre universidade e empresa. E aí, né, vendo aqui, eu trazendo aqui um olhar, né, da universidade, como que a universidade pode contribuir, né, nesse suporte para a inovação. Eu lembro quando eu fui fazer meu mestrado, tinha a questão do conceito de inovação, e me chamou a atenção, inclusive, né, que inovação, teve uma pesquisadora que chegou para mim e falou assim, inovação não acontece na universidade, né? E aí, a questão do conceito, da definição de inovação, ela é muito ampla, porque ela pode ser organizacional, ela pode ser de diversas formas. E aí, eu lembro que meu orientador falou, não, pega, né, o conceito lá do dicionário, que ele é mais amplo, porque quando a gente, na literatura, né, traz o conceito de inovação, é aquela inovação que ela tem que ser reproduzida na empresa. E aí isso, né, tipo, tem que, obrigatoriamente, a empresa fazer parte, compor isso. Mas, enfim, eu só estou aqui, né, dando uma devagada só para mostrar para vocês o quão complexo até é essa questão né, dos conceitos. E aí, então eu trago assim, a universidade, ela dá o suporte para que essa inovação aconteça, né? E aí ela pode acontecer, né, com a pesquisa, eu aqui com a pesquisa aplicada e desenvolvimento, né, a gente tem, a universidade, ela é conhecida pelo ensino, pesquisa e extensão. Esses é a tríade que eles chamam, né, que é o que a universidade, vamos dizer, o forte. E agora vem, né, sendo composto nessa tríade a palavra inovação, que ela acompanha essas três, né, ela acompanha o ensino, a pesquisa e a extensão, né. Mas, assim, a universidade tem, com certeza, né, o forte dela, a pesquisa aplicada e desenvolvimento. E a gente também tem a transferência de conhecimento, porque a universidade é um polo riquíssimo de desenvolvimento de pesquisa que pode dar esse suporte, né, para a inovação. E nisso pode acontecer, né, uma transferência de conhecimento e de propriedade intelectual. Propriedade intelectual, né, aquilo é patente, marcas, né, desenho industrial, enfim, e outros. Né, na formação, né, a capacitação e formação de talentos, que é o ensino, né, o estímulo ao empreendedorismo, o compartilhamento de laboratório e infraestrutura, né, não sei se vocês sabem, mas a universidade, né, as empresas podem usar, né, os laboratórios, equipamentos, podem contratar especialistas, né, consultorias. Então, isso tudo ela transborda, né, essa ação que a gente chama de extensão, quando ela vai para o externo, né, e isso aqui, de alguma maneira, chega à sociedade, né. Aqui no Brasil, a gente tem né, a inovação, né, a gente tem uma característica de que a inovação ela está muito ligada às universidades, às instituições científicas e tecnológicas. A inovação em países desenvolvidos, ela acontece mais nas empresas, por isso que eu falei daquela história do conceito, até da definição, né? Porque quando um país, para ser desenvolvido, ele precisa de ter inovação. E aqui a gente tem essa característica de que a universidade e os institutos, né, as ICTs, elas dão esse suporte para a inovação. A gente tem né, tanto é que se criou a legislação com uma maneira de incentivar as empresas inovarem
aqui no Brasil. Aí, a gente pensando na questão assim, de regularização, né, de como isso pode acontecer dentro da universidade, a gente tem esses mecanismos aqui, né, que são modalidades de parcerias público e privado, quando eu falo daquelas pesquisa aplicada a desenvolvimento, compartilhamento de laboratório, infraestrutura e especialistas, as empresas elas podem procurar as universidades e as ICTs para contratar esses serviços, né? Como que isso acontece formalmente? A gente, por meio de um projeto, né? O pesquisador ele faz um projeto e é regulamentado com um convênio de cooperação científica e tecnológica, contrato de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Pode ser prestação de serviço, consultoria e assessorias e o convênio de pesquisa, né? Então, a gente já tem regulamentado, pavimentado, como isso pode acontecer, né? Aqui são alguns dos nossos parceiros, só alguns, a gente tem uma gama muito grande de parcerias com empresas. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês, né? E aí, eu acho que tem dois pontos de atenção que eu gostaria, né, de falar, que é sobre quando essa interação acontece, o início dessa interação, ela precisa de acordos, né? Nós precisamos utilizar os acordos de confidencialidade, porque são informações, às vezes, as empresas possuem informações que precisam, né, de sigilo, e a universidade também, porque tem pesquisadores que estão ali 20 anos trabalhando com algum conhecimento e que ele precisa também de ter segurança, né, como a empresa também está trabalhando ali, ela não colocou ainda no mercado, né, ainda ela está estruturando isso, e aí a gente utiliza os acordos de confidencialidade, né, de sigilo e confidencialidade, para dar mais segurança jurídica para essa relação. E aí, normalmente, quando a gente faz essa interação, fecha, por exemplo, a empresa demonstrou interesse, um pesquisador, né, da universidade também aceitou, a gente vai para os contratos. Esses contratos, principalmente esses três, o primeiro, o segundo e o último, ele tem nesses contratos uma cláusula de propriedade, de propriedade intelectual, e essa cláusula ela prevê o compartilhamento, né, de propriedade, de futura propriedade intelectual que possa ser desenvolvida durante esse projeto. Porque quando a gente tem um projeto, né, que é mais focado para a inovação, tem grandes possibilidades, né, de a gente ter patentes conjuntas, patentes, programa de computador, desenho industrial, né, cultivares, né? Então, a gente tem essa questão da previsão da cotitularidade compartilhada. Tá? Isso também já é bem pavimentado dentro da universidade e bem regularizado. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre internamente como esse processo acontece, porque acho que é meio desconhecido, né? Então, essa interação, né, a gente fecha uma parceria, né, com a empresa, demonstra interesse. O professor, internamente, ele tem que fazer um projeto com um cronograma, com metas, com entregas, né? Tem que ter os entregáveis, e aí com um orçamento específico. E aí isso passa dentro da universidade, né? Pela pró-reitoria de extensão, né? Porque o professor ele precisa regulamentar isso dentro da universidade, ele não pode
não poderia, diante da lei, né, fazer parcerias sem isso estar regulamentado. Então, precisa ser regulamentado. E a gente tem uma fundação, né, de apoio que recebe esse dinheiro, cria uma conta específica, esse dinheiro entra nessa conta específica e o professor ele vai administrar conforme o plano de trabalho que foi estabelecido com a empresa. Tá? Enfim, isso gera, né, a possibilidades. Aí o projeto, o cronograma e o orçamento, ele é muito específico de caso a caso, né? Aí tem projetos que prevê o uso de equipamento a hora, tem projeto que prevê a compra de um equipamento, pagamento de bolsas, e assim vai, né? Então, né, é mais ou menos dessa maneira que acontece. Essa tramitação, né, que eu citei, ela acontece, demora mais ou menos de 2 a 3 meses em média, né? E então é bem rápido e fluido, assim. Às vezes pode dar algum, né, foge um pouco do controle ali, mas normalmente é bem fluida e acontece rapidamente, né? E aí, como que é composto, né, esse acordo de parceria, né? Você tem um objeto, como eu falei, né, que é o projeto, né, entre as partes. O plano de trabalho, que é o documento que rege as atividades e que tem os entregáveis, né? Atribuições e responsabilidades, que aí tem que cada parte tem a sua, né? Tem o descritivo ali de qual é a sua responsabilidade, e a prestação de contas e o acompanhamento. E a propriedade intelectual, que eu já mencionei, que pode ser compartilhada, né? E a gente, além de ser compartilhada, a gente também tem um mecanismo dentro da universidade que ela pode ser cedida, né? A UFSCar, ela é uma das pioneiras que teve uma política de cessão de propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual dentro da universidade, ela é um ativo da universidade, e como a gente é uma universidade pública, a gente tem que prestar conta, né, para o governo, e como é um ativo do governo intangível, né, a gente precisa ter muito bem estruturado de como vai ser cedida essa propriedade. Então, hoje a gente tem uma política que permite essa cessão de propriedade intelectual também. Né? O que significa essa cessão? Significa que a gente está passando a propriedade intelectual 100% para a empresa. Tá? A universidade deixa de ser titular e a empresa fica sendo 100% titular dessa propriedade. Né? Quais as vantagens desse processo? Né? Segurança jurídica, que eu já mencionei, né? Acesso a recursos públicos e privados, porque dentro desse processo, e eu vou falar um pouco mais para frente, de quais são essas possibilidades de financiamento, há oportunidade de ter editais, né, e agências de fomento, que você pode fazer a participação, a agência de fomento, né, a universidade, tem a contrapartida da universidade e a contrapartida da empresa. Então, é uma né, a hélice tripla, né, que é a interação entre governo, empresa e universidade, acontece dessa maneira. Então, tem editais que cada um dá uma parte e a gente, né, os empresários podem se beneficiar, né, desse processo. Né? A propriedade intelectual, que ela agrega valor, né, na empresa, né? E a cooperação, que ela promove, que ela acaba promovendo a inovação. E aí a empresa pode se beneficiar disso e colocar isso para a sociedade, que o nosso foco, o objetivo maior dentro da agência de inovação é que essas tecnologias da universidade cheguem no mercado, e mais do que no mercado, para a sociedade em si. Né? Então é isso. Aí eu falo, assim, eu trouxe isso aqui, né, falando um pouco de propriedade intelectual, meio que, porque eu pelo menos dos painéis que eu vi, eu não
não vi alguém falando disso, mas é que eu também não dá, né, porque são 4 aqui simultâneo, não dá para acompanhar todos. E eu achei importante trazer essa questão da propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual ela é um bem, né, de uma empresa. A marca, por exemplo, né, às vezes, né, a gente sabe que pode valer até mais do que a própria empresa em si. E eu acho importante a gente trazer esse conhecimento e difundir, né? E então eu trouxe para mostrar, né, que a propriedade intelectual e também porque ela não é muito difundida no Brasil, né? Porque assim, a gente vê que, sei lá, no Japão, eles já pequenininhos já começam já a falar de inovações, de patentes. E eu, pelo menos, cheguei na universidade sem saber o que era propriedade intelectual. Já tinha ouvido falar meio que uma frase sobre patente, mas propriedade intelectual não. E aí eu falei, não, vou levar porque eu acho importante, né? Então a propriedade intelectual ela é um campo abrangente, né? Que representa aí as patentes, programa de computador, composições musicais, plantas arquitetônicas e projetos, obras artísticas e obras de artes visuais, livros e textos, topografia de circuito integrado, patrimônio genético, conhecimento tradicional, cultivares, indicação geográfica, desenhos industriais e marcas. Então, normalmente, as pessoas elas associam propriedade intelectual com patentes, né? Então, aí eu falei, não, vou levar porque, olha, a gente tem modalidades, né, muito grandes aí de propriedades intelectuais. E tem um know-how também, que o know-how é um conhecimento que pode ser agregado, mas que não é protegido, e tem o segredo industrial, porque o segredo industrial ele é um conhecimento que a empresa, né, utiliza e ninguém sabe, né, que é a tal fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe, né, qual que é a composição, que é guardada às 7 chaves lá. Esse conhecimento, né, toda essa pesquisa, tudo que eu falei ali da universidade, ela gera, né, possibilidades de proteções por propriedade intelectual, né? Então, essas pesquisas, projetos de colaboração resultam em propriedades intelectuais que a universidade pode ofertar para as empresas, né? Pode não, deve, né? Porque a universidade, ela não, no seu objetivo fim, não é comercializar, entendeu? Tecnologias, né? O nosso objetivo é fazer a pesquisa, o ensino, extensão e inovação. Então, a comercialização, esse processo vai acontecer por intermédio de uma empresa. A gente precisa das empresas sendo parceiras das universidades para colocar essas tecnologias no mercado. Essas etapas, né, que acontecem dentro das universidades para essa produção de conhecimento, né, e propriedade intelectual protegíveis, ela gera, né, esse conhecimento, como eu disse, e aí a gente identifica as tecnologias, seleciona as que são protegidas e que são know-how. A gente também tem contratos, né, de fornecimento de know-how, licenciamento, e a gente transfere. Então, como que a gente faz essa transferência? Né, aqui pode acontecer, como eu falei para vocês, né, uma das possibilidades é a empresa fazer o projeto de cooperação conjuntamente, resulta numa patente, e essa empresa, ela, né, licencia essa patente e coloca no mercado. E a gente faz um contrato e a empresa fica autorizada pela parte da universidade a comercializar essa tecnologia. Uma outra possibilidade é que a gente tem um portfólio de tecnologias que podem ser ofertadas para as empresas, né? Podem resolver demandas específicas das empresas. E aí a gente faz uma prospecção. Então a gente, né, no campo de competência, a gente define ali, vê quais empresas poderiam se interessar e a gente oferta para essa empresa essas tecnologias. Então, por prospecção ou a gente, né, pela essa demanda da própria empresa. Então, a gente tem várias possibilidades de interação
dessa transferência de tecnologias. E a gente tem incentivado e tem tido um viés muito grande com o empreendedorismo, porque a gente percebeu que se a gente não fizer isso por parte da universidade, se a gente não formar alunos com essa visão também empreendedora, a gente talvez ficasse ali chovendo no molhado, entendeu? Então é muito importante que a gente faça esse processo de formação de pessoas que tenham também essa visão e que queiram empreender, porque a gente precisa disso também, né? Antigamente o pessoal fazia mais pesquisa para ser docente, né? Hoje em dia a gente já tem visto muitos alunos saindo, né, da universidade e abrindo empresa, que são as startups, né, as spin-offs, que a gente chama, que são as empresas filhas da universidade. A questão da propriedade intelectual, eu queria comentar que, contra ou a favor, né, dessa proteção dos ativos, é muito importante que todos conheçam as regras do jogo, né? A gente já teve vários casos dentro da universidade de pesquisadores que perderam a oportunidade de ganhar o nome, a credibilidade do conhecimento, não só a parte do dinheiro em si, de transferir esse conhecimento, mas que fizeram, né, trabalharam 30 anos e que depois aquilo morreu ali, porque não se atentou para esse tipo, para essas regras, né? E a propriedade intelectual, ela é bem complexa, assim, né? Cada modalidade que eu citei ali tem os requisitos específicos próprios. Elas, né, assim, tipo, a patente não é o mesmo requisito da marca. Cada uma tem uma vigência, cada uma tem uma especificidade, né? Então, acho que é muito importante conhecer essas regras. Por isso que eu bato na tecla aí da questão da propriedade intelectual, né? E aí, nesse processo, o macro fluxo de tudo que eu estou comentando com vocês aqui, ela acontece ali, né, se inicia com os projetos de pesquisa, de inovação, extensão, trabalho de conclusão de curso, né, dos alunos de graduação, teses, dissertações. Então, tudo isso pode ser um movimento, né? Pode ser, vamos dizer, o início de uma geração de inovação, né? E isso passa para a agência de inovação, né? A gente faz uma análise do potencial de proteção e de mercado. E isso passa por uma comissão especial de propriedade intelectual, que é composta por 6 docentes da universidade por áreas diferentes, né? Faz a proteção ou estabelece, né, identificação do know-how. Aí a gente parte para a divulgação, né? Faz a prospecção de potenciais empresas para licenciar essa tecnologia, negocia o contrato de licenciamento. Também esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente precisa saber o objeto, né, do contrato, precisa saber se vai ser com ou sem exclusividade, porque a empresa pode ser exclusiva para comercializar aquela tecnologia, ou a gente pode comercializar por várias empresas, né? A gente assina esse contrato, depois essa API é absorvida pelo mercado e pela sociedade, né? Tem o faturamento dessa propriedade, né, uma compensação financeira que a gente chama, que pode ser por royalties, pode ser upfront, pode ser milestones, pode ser... A gente tem diversas formas, né, prêmio, para que essa compensação financeira seja atribuída, né? E aí depois tem esses royalties que retornam para a universidade para retroalimentar a própria pesquisa e o suporte da inovação da universidade, né? Na formação, né, capacitação de talentos, nós temos a mão de obra qualificada, então a gente forma, né, engenheiros, médicos,
enfim, a gente tem de tudo um pouco ali, né? De formação, como eu falei, a universidade é muito ampla, a gente tem todas as áreas de conhecimento, né? E então a gente fornece mão de obra qualificada, né, para o mercado. A formação empreendedora também eu já citei, né? E incentiva a abertura de novas empresas, que a gente tem visto, né, que isso é muito importante, né? A gente tem trabalhado, feito desafios com os alunos, hackathons internos, né, para estimular os alunos a abrirem e empreenderem, para a gente, enfim, né, estimular aí a economia da região e do próprio Brasil, assim, né. Aqui nós temos a formação do programa, né, MyDai, né, que é um programa com CNPq, né, e ele é um catalisador de parcerias, né, com empresa para o desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica. Então, ele tem alunos desde iniciação, mestrado e doutorado, e acadêmicos, e que ele tem o objetivo, fim, a inovação, né, nas empresas, e tem que ter uma participação de uma empresa nesse programa. Então, é a união, né, da empresa e da universidade com uma pesquisa aplicada específica, tá? E aí, né, eu falei bastante aqui da UFSCar, e eu comentei aqui da agência de inovação, mas eu acho importante, né, esclarecer que a agência de inovação ela é um núcleo de inovação tecnológica da Universidade Federal de São Carlos, que né, são conhecidos como os NITs, né, pela lei de inovação. A lei de inovação trouxe, né, essa regulamentação, que todas as ICTs ela devem dispor de um núcleo de inovação tecnológica para gerir a política de inovação de cada instituição. Então, na UFSCar, quem cuida, né, disso é a agência de inovação, e ela faz a ponte, né, entre a universidade e a empresa. Esse o nosso papel. Claro que a gente, né, tem as atuações ali que eu vou mostrar, né, que é a proteção da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia, a promoção de parcerias com o setor público e privado, incentivo ao empreendedorismo, mas essa é nosso papel, de fazer, a gente escuta, né, as demandas das empresas, e por isso que a gente está aqui no stand, recebemos já várias visitas, e né, foi muito promissor. E a gente faz essa ponte porque tem empresas que ainda não sabem, né, que poderiam fazer essas parcerias com a universidade, que a universidade pode ofertar inovações e tecnologias, né, para a empresa poder né, colocar isso dentro da sua produção, né. E aí a agência de inovação, então, ela foi criada por uma determinação da lei, e os eixos de atuação principais dela é a proteção da propriedade intelectual. Então a gente faz essa proteção, faz a transferência desse conhecimento, né, que por licenciamentos, né, contratos, e aí cada caso a gente precisa analisar e estabelecer uma negociação ali. A promoção de parcerias com o setor privado e público, então a gente, né, recebe essa demanda, faz um estudo, uma investigação ali de quais especialistas podem se interessar para essa demanda, faz um encontro entre a empresa e o especialista, e isso pode gerar um projeto de cooperação futura, né, que depois pode gerar uma inovação, né? Então a gente faz esse intermédio. Né, se alguém tiver interesse, inclusive, né, para conhecer algumas áreas de competência da universidade, a gente pode, né, nos procurem, porque a gente pode fazer essa intermediação. Tá? E o incentivo ao empreendedorismo, que eu acho que eu já falei, não preciso, né, comentar de novo. E agora eu vou partir um pouco para falar sobre as tecnologias da UFSCar. Né? Nós temos diversas, a gente tem um portfólio de aproximadamente 500 propriedades intelectuais, né? Uma delas aqui é a variedade de cana,
né, que nós fazemos parte da Ridesa, e a Ridesa compõe 68% da área plantada no Brasil, né? Então a gente tem o programa de melhoramento de genética da cana-de-açúcar no campus de Araras, que é muito forte, né, e que fornece cultivares de cana-de-açúcar, e a gente tem contratos aí com muitas usinas, né? As alfaces, várias variedades de alface, que essa aqui também é uma tecnologia UFSCar, essa é a Brunella. A Brunella, ela é a junção da alface crespa com a alface americana. Então, ela tem a aparência da crespa, mas ela tem a crocância da americana. Ela é uma tecnologia desenvolvida na universidade, talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham, ele é muito comum nesses, né, os hambúrgueres gourmet, enfim, ele dá uma aparência melhor, assim, né? Então, e está no mercado já, está bem já difundido, não é só lá, né? Então pode ser que vocês conheçam. Aqui tem um óculos para facilitar a detecção da doença da citricultura, né, que foi desenvolvido também por pesquisadores, que você coloca esse óculos e consegue identificar essa doença com mais facilidade. Ele muda de cor, né? A produção de azulejos gerando menos CO2 na atmosfera, também essa é uma outra tecnologia desenvolvida, né, pela universidade, patenteada também. Essas duas são cultivares, né? Essa é uma patente, essa também é uma patente. A detecção precoce de Alzheimer também é uma patente. Então, a gente tem um dispositivo, né, um sensor que faz essa identificação, e é muito mais fácil e rápido, porque Alzheimer, né, pela literatura, é muito difícil de você conseguir detectar com antecedência, e quando você detecta, a pessoa já está, né, num estágio mais desenvolvido aí da doença. E então a gente tem hoje essa detecção né, do Alzheimer. A prótese ocular com menos rejeição, não só rejeição, mas foi desenvolvida uma prótese que ela acompanha esse movimento do olho, porque a prótese de vidro, ela é muito, ela fica, você percebe que a pessoa não mexe o olho, né, para lá e para cá, e com essa prótese que foi desenvolvida pela universidade, a pessoa consegue ter esse movimento. Então, é muito interessante, assim, tem muita gente procurando aí né, a gente acha que é um público muito específico, e realmente mas isso chegou até o Jornal Nacional. Quando chegou no dia seguinte, a gente não parava de receber ligações, porque aí quando você vê, tem muita gente precisando dessa tecnologia, assim, né? Maior eficácia e segurança na intubação de pacientes, né, que é uma prótese endotraqueal que foi desenvolvido também aí, acho que durante o processo da pandemia, né, nesse período, e que também foi muito utilizado na época. Diagnóstico rápido de câncer e outras doenças, né? Bom, vou acelerar aqui porque eu falei demais, eu estava preocupada que eu não ia ter assunto para falar, mas aqui é só um pouco de quanto que essas tecnologias conseguiram né, ter uma capilaridade, né? A gente teve já Jornal Nacional, G1, enfim, né? E aí, aqui na FAPESP, né, esse material biodegradável potencializa a aplicação de fertilizante em mudas. Então, é um material que é feito de bagaço da cana e que ele é reabsorvido pela própria, né, pelo solo. E aqui cientistas criam biosensores para detecção precoce de Parkinson também, que é o mesmo grupo lá do Alzheimer, também tem de Hanseníase. Essas aqui, por exemplo, são tecnologias que a gente está colocando disponíveis para licenciamento, né? Então, a gente tem postado no LinkedIn, né? Então, aqui são só algumas delas, tá?
software de análise dos aspectos e impactos ambientais em economia circular, preparação de elementos ativos em miniaturas, controle térmico da fermentação por vazão de CO2, captura de nitrogênio e argônio líquido. Então, a gente tem, como vocês podem ver, de diversas áreas, né? A gente pode atender, né, um público variado. Essa aqui é um pouco essa aqui é o nosso portfólio de empresas que licenciaram as patentes. Essa aqui é só das patentes, tá? Então, a gente tem desde spin-offs, que são empresas que foram criadas pelos próprios inventores que depositaram a patente. Então, eles eram alunos, depositaram a patente, depois criaram e estão comercializando o que eles desenvolveram, né? E aqui uns cases que eu trouxe para mostrar o caso real de como acontece essa parceria, né? Então, esse caso foi feito um acordo de cooperação, né, entre universidade e empresa. Essa aqui foi entre a UFSCar e a Vitopel, e eles criaram o Vitol Paper, né, que é um papel sintético, né, que é feito de plástico pós-consumo. Então, todo esse material que a gente utiliza, do Todd, garrafa PET, ele é reutilizado, transformado num papel sintético que ele não rasga e não molha, né? Então, ele está sendo muito utilizado para essas pulseirinhas de parques aquáticos, Tusca. Então, essa pulseirinha é feita com o Vitol Paper, que é uma tecnologia desenvolvida entre a UFSCar e uma empresa, né? Aqui são licenciamentos de know-how, né? Nesse primeiro caso, nanoemulsão, né, de cera de carnaúba, que ela aumenta a vida útil das frutas, né? Então, aqui é um exemplo, né, sem a nanoemulsão e aqui com. Isso daí é para exportação, sabe? Ela é muito utilizada. Então, hoje a gente tem um contrato de fornecimento de know-how. Foi feito junto com a Embrapa. E aqui é uma levedura personalizada para uma empresa Buying Food em Campinas, que está utilizando as leveduras da Universidade Federal de São Carlos para poder produzir vários produtos ali da empresa. Aqui eu falei um pouco já da cana, né? Então a gente tem aproximadamente 200 licenças com usinas, né, da cana-de-açúcar, é uma referência nacional. As alfaces a gente tem 16 licenciamentos, né? Desses licenciamentos, esse aqui é o valor de, né, recebimento de royalties por ano, né? Em 2023 chegamos na casa dos 3 milhões de royalties advindos dessa comercialização dessas tecnologias. Bom, aqui é um pouco dos resultados, né, que, como eu falei, a gente tem mais ou menos 500 propriedades intelectuais, vários contratos, né, de licenciamentos, e aí um acumulado de 19 milhões de royalties durante todo esse tempo, né? E aí as estratégias de financiamento, para quem tem interesse, meu tempo está acabando aqui, mas eu acho muito importante, essas duas modalidades de financiamento, elas, né, tanto da FINEP como da FAPESP, elas podem utilizar a propriedade intelectual da universidade, né? Então, vocês entrariam em contato para ver se tem alguma propriedade intelectual que interessa, e a gente faz uma autorização para que vocês possam fazer o escalonamento, né, a TRL, aumentar o nível de maturidade da tecnologia, utilizando uma verba, né, tanto aqui fornecida pela FINEP ou pela FAPESP. Tá? Então, essas são duas modalidades que esses órgãos de fomento auxiliam aí na verba, né? E é isso, gente. Aqui é a nossa equipe, né? Eu sou servidora da universidade,
né? Coordeno a parte de transferência de tecnologia. Comigo aqui está o Hamilton, né? Que também trabalha na agência, na parte de parcerias aí das startups, e o nosso diretor, Daniel Bratz, qual agradeço a confiança, né? E agradeço, né, a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer, né, dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer. Muito obrigada pela atenção, gente.